Olá, estamos hoje em mais um episódio do SESMOcast, trabalho de extensão do SESMO no curso de Administração Pública. Eu sou Edneia Aparecida da Galo, aluna do curso de Administração Pública. Eu e a Thaís somos intérprete aqui no curso de Administração Pública. Nós auxiliamos o aluno Alexandre. Eu sou Alexandre, aluno surdo. Aluno de Administração Pública. Nossa dupla escolheu e convidou a Jussara Aparecida Jombra, que atua na educação especial. Já foi coordenadora do PAD, Uniarp, atuou como coordenadora de educação especial da Secretaria de Educação de Caçador. Primeiramente, gostaríamos que a Jussara se apresentasse falando das funções na educação e como iniciou esse trabalho na educação especial inclusiva. Olá, boa noite, agradeço o convite e vou falar um pouquinho da minha trajetória na educação especial. Eu comecei a trabalhar na Associação de Pais e Amigos de Surdos de Caçador em 2005 e em 2006 ou 2007, não recordo exatamente o ano, eu fui convidada para assumir a coordenação da associação. A então coordenadora havia se desligado da associação e eu fui convidada para coordenar a parte pedagógica da associação. Para mim foi um aprendizado, primeiro aprender a língua de sinais e depois o desafio da coordenação. Em 2020, ainda na Associação de Pais e Amigos de Surdos de Caçador, eu também fui convidada para coordenar o PAD na Uniarp e fiquei por um período de 2 anos, até 2022. Depois eu me desliguei dessa função, assumindo as disciplinas na graduação enquanto professora e intérprete, onde eu atuo até hoje, como professora da graduação e como intérprete. Neste ano de 2025, também fui convidada para coordenar a educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação. Então, foram os desafios na coordenação que eu encontrei até hoje e também de muito aprendizado. Como é ser coordenadora de educação especial, educação inclusiva, e por quê? Então, a coordenação, ela tem muitos desafios, eu acredito, em qualquer área. Mas na educação especial, necessariamente, a gente tem que ter a habilidade de conhecer a educação especial, conhecer as pessoas com deficiência, conhecer os seus direitos, as políticas públicas em defesa dessas pessoas e também lutar, garantir que essas políticas públicas sejam cumpridas, sejam implantadas ou implementadas. É um desafio, como já citei antes, mas é um trabalho muito recompensador. E quais as habilidades são necessárias para desenvolver essa função? As habilidades principais eu considero a comunicação, saber se comunicar, saber resolver conflitos, ter empatia e estudar, que cada coordenação precisa ter conhecimento da área que está coordenando. Se é na educação especial, conhecer as leis que demandam. Se é na universidade, na educação superior, precisa conhecer também. E o mesmo acontece no município, precisa conhecer. Então, eu acredito que
além da comunicação, da empatia, o estudo é muito importante e o respeito, a dedicação também são fundamentais. Como é o dia a dia de uma coordenadora de educação especial? O dia a dia da coordenadora ou do coordenador, ele traz muitas demandas. A gente está ali para coordenar, para direcionar, trabalhar na solução de problemas, pensar projetos, pensar a educação para todos de forma igualitária e inclusiva, e é uma função que não acaba ao final do dia. É uma atividade que a gente vai para casa e sempre algumas demandas a gente precisa resolver em casa ou atender, que são coisas que muitas vezes não pode esperar para o dia seguinte. Então, o dia a dia de um coordenador, de uma coordenadora, é bem trabalhoso, mas é recompensador. Quais as estratégias usadas para atender tantas demandas? Saber ouvir, ter paciência, ter a habilidade, como já citei, de resolver conflitos, buscar conhecer cada situação e trabalhar da melhor maneira possível para que essas situações sejam resolvidas ou, quando necessário, que a gente possa ajudar a melhorar quando possíveis necessidades que precisam ser melhoradas, precisa buscar. Então, acredito que são estes. Quais os maiores desafios na educação especial hoje? Olha, a educação especial tem muitos desafios. Já melhorou bastante, acredito, nesses 20 anos, mais de 20 anos, atuando, trabalhando com a educação especial, com a pessoa surda, com a pessoa com deficiência, nas diversas áreas da educação especial. Acredito que as legislações têm contribuído para a inclusão e para a melhora das conquistas das pessoas surdas. Mas ainda há muitas conquistas a se alcançar. O preconceito é uma coisa que ainda é muito presente na sociedade. As pessoas acharem, considerarem que a pessoa com deficiência às vezes não tem a mesma capacidade que uma pessoa sem deficiência. O capacitismo também é uma coisa que também está muito presente. As pessoas acharem que elas não são preconceituosas e muitas vezes estarem sendo preconceituosas. Então, eu acredito que um dos maiores desafios é essa mudança cultural que ainda precisa acontecer. Está acontecendo, mas a passos lentos. Você vê avanços na prática da política de educação inclusiva desde a sua implantação? Como eu falei anteriormente, sim. Eu considero que houve avanços e está acontecendo avanços gradativamente. Olhando alguns anos atrás, haviam segregações, não haviam legislações claras para as pessoas com deficiência. Então, a partir da Constituição de 88, a partir da Lei de Libras, a partir da Lei Brasileira de Inclusão e das mais diversas leis, decretos e políticas que foram implantadas até o momento, houve muito avanço. Um exemplo é este podcast,
com a presença de pessoas com deficiência, né? No caso, o Alexandre é pessoa surda, com intérpretes, que lhe dá o direito de comunicação e o direito à igualdade. Como você vê a educação inclusiva na cidade de Caçador? Eu considero que a cidade de Caçador é uma cidade que está trabalhando bastante em favor da inclusão. Então, a gente vê vários eventos culturais que são inclusivos, que têm intérprete. Há muito o que fazer, principalmente na parte arquitetônica, pensar na inclusão de todos, não só das pessoas que têm laudo de deficiência, mas também pensar na pessoa idosa, na pessoa que tem dificuldade de locomoção, nas diversas dificuldades que muitas pessoas têm, então precisa muito a ser feito. Mas eu acredito que Caçador é uma cidade que tem trabalhado bastante em favor da inclusão. Na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria de Estado, a universidade contribui muito para isso, então Caçador ter universidades é uma grande conquista, e isso traz muitas mudanças e muitos avanços para a inclusão. Você tem projetos futuros relacionados à educação inclusiva? A minha área de atuação sempre foi a educação inclusiva. Eu trabalho também com educação infantil no município, mas a educação inclusiva, ela está dentro de mim. Inclusive, eu sou mãe do menino com autismo, TEA, então eu digo que eu tenho um laboratório de inclusão em casa e me traz muito aprendizado e muito orgulho também. Eu tenho um projeto, se Deus quiser, para a vida toda, continuar trabalhando na área da inclusão, continuar trabalhando com pessoas surdas, com as diversidades que a gente encontra e vai encontrar sempre pela vida. Então, a minha intenção, o meu projeto é continuar atuando nessa área dentro do possível. Poderia falar um pouquinho da sua tese, do teu trabalho de mestrado? Então, esse foi um outro desafio que eu observei quando eu trabalhava na Associação de Surdos, como já mencionado antes, né, as pessoas com deficiência estão vivendo um processo de inclusão ainda, e a educação como um todo também está aprendendo a contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas. E uma dificuldade que eu observei durante a coordenação na educação especial, tanto na APAS, na universidade e na Secretaria de Educação também, é a dificuldade de avaliação, principalmente da pessoa surda. Então, na minha pós-graduação de mestrado, eu resolvi pesquisar estratégias de avaliação para a avaliação da pessoa surda e com equidade, pensando também que essas estratégias possam ser usadas para pessoas ouvintes. Eu estou finalizando o mestrado, estou para apresentar a minha dissertação e o que eu encontrei com ela é o que eu já tinha como hipótese, que existe ainda uma dificuldade muito grande de entender a avaliação como um todo, o objetivo da avaliação, de entender o conceito da avaliação e como que a avaliação pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, no meu caso, da pessoa surda. A minha intenção era construir estratégias como sugestões para os professores, deixar disponível para avaliar a pessoa surda, e eu acredito que eu alcancei o objetivo.
Essa foi nossa entrevista. Um tema importante, pois o dia a dia da pessoa com deficiência não é fácil e ter pessoas comprometidas com inclusão social é muito importante para o desenvolvimento de qualidade de vida delas. Também agradecemos aos professores João e Jussiele e às intérpretes de Libras e agradeço a Jussara por ter vindo dar essa entrevista para nós. Obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, espero ter contribuído e parabenizo a iniciativa de vocês, isso é muito importante para as pessoas com deficiência, para a inclusão, que hajam iniciativas, muitas outras iniciativas dessa na sociedade. Muito obrigada.